Olá, boa tarde, pessoal. Nesse nosso último vídeo, nós vamos analisar um assunto que nós vamos, na verdade, tratá-lo na aula de hoje, certo? Mas que desde já estou gravando o vídeo de revisão do conteúdo para que vocês, depois da nossa aula, possam assisti-lo e relembrar tudo aquilo que nós trabalharemos na nossa aula de hoje com muito carinho e com muito empenho, certo? Então, essa questão, ela trata sobre a bitributação e sobre o bis in idem, tá? A questão, ela nos pede que nós escolhemos qual é a alternativa correta em relação à bitributação e o bis in idem, certo? A alternativa A, ela afirma que o nosso Código Tributário, ele não veda a incidência sobre o mesmo fato gerador de tributos que sejam de natureza distinta, como é o caso dos impostos e das taxas, uma vez que o primeiro é um tributo não vinculado e o segundo está vinculado a uma atividade estatal. Pessoal, essa alternativa, ela está errada. Nós vimos, quando nós estudamos os impostos e também as taxas, que as taxas, elas estão vinculadas a uma atividade estatal, ao passo que os impostos não estão. Mas nós vimos também que as taxas, elas não podem ter uma base de cálculo ou um fato gerador que sejam idênticos ou que correspondam, portanto, aos impostos, certo? Então, portanto, essa alternativa, ela está equivocada. A alternativa B diz que não existe na Constituição Federal e na legislação tributária outra vedação à bitributação que não sejam relativas às taxas. Pessoal, essa alternativa também está errada. Na verdade, nós temos sim no que tange aos impostos residuais, que nós vamos conversar também nós vimos também nessa nossa aula de hoje. Então, portanto, a alternativa é errada. A alternativa C nos diz que a vedação constitucional à bitributação não alcança os impostos residuais de competência da União, que podem ter tanto base de cálculo quanto fato gerador de impostos já existentes. Pessoal, essa alternativa, ela está errada. Na verdade, alcança sim. E esses impostos residuais, eles não podem ser cumulativos e não podem ter nem fato gerador ou base de cálculos que sejam próprios dos já discriminados no caso na Constituição Federal em relação aos impostos, certo? Portanto, a alternativa é totalmente errada. A alternativa D nos diz que a vedação constitucional à bitributação alcança também os denominados impostos extraordinários, que não poderão ter base de cálculo ou fato gerador próprio de impostos já discriminados no texto constitucional. Pessoal, essa alternativa, no caso, também está errada, porque em relação à bitributação, há uma exceção, que é justamente a dos impostos extraordinários, porque eles podem, sim, ser criados no âmbito da competência da União e podem, sim, estar relacionados a bases de cálculo ou fatos geradores que já sejam próprios, certo? Nós temos a alternativa E, que é a alternativa correta, que nos afirma que, em regra, a vedação constitucional, a bitributação, não alcança as contribuições sociais que podem ter mesmo fato gerador de imposto, tendo em vista a destinação obrigatória do produto da arrecadação, distinguindo materialmente dos impostos. Essa alternativa está correta, A bitributação, ela não atinge as contribuições sociais, certo? E nós vimos nessa nossa aula de hoje, nós falamos, em relação ao imposto de renda, pessoa jurídica, falamos em relação ao COFINS, certo? Então, portanto, é bom nós fazermos uma reanálise desse conteúdo para que a gente possa aí ter mais ainda firmeza e compreensão em relação à diferença entre bitributação e bis in idem, certo, pessoal? Bom, nossa sequência de vídeos relacionados aos assuntos tratados até a
a nossa última aula, eles vão chegando ao final. Na nossa próxima semana, nós vamos analisar as questões relacionadas aos princípios, né, em relação às limitações ao poder de tributar, em relação às imunidades também, pessoal. Desde já, quero deixar meu muito obrigada pela atenção e por estarem buscando ainda mais conhecimento, por estarem complementando, indo além do conteúdo trabalhado em sala de aula, preocupados com uma revisão, preocupados com a fixação. Como nós sempre falamos em sala de aula, não há sucesso, não há realização se nós não nos atentarmos, né, àqueles Cs, né, clareza, constância. Então, desde já, eu agradeço vocês pela atenção e aconselho que continuem aí consistentes, com clareza, fazendo tudo de forma constante e principalmente fazendo tudo com muito carinho, com muito amor por aquilo que se faz, porque tudo isso nos traz um retorno e tudo isso com certeza vale muito a pena, pessoal. Então, desde já, meu obrigado e nós vamos nos vendo por aí. Até mais!